Milionário fica em choque quando uma pequena mendiga o oferece uma pintura. Minha mãe fez isso antes de morrer. Por favor, compre. Eu preciso de dinheiro para alimentar meus irmãos. Quando ele vê a assinatura na pintura, começa a chorar. Assista até o final para ver o desfecho dessa linda história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Thomas Anderson caminhava apressado pelas ruas geladas de Nova York, ajustando o cachecol de cachemir enquanto consultava as cotações em seu smartphone de última geração. O vento cortante de dezembro não o incomodava tanto quanto os números que piscavam em vermelho na tela. Mais uma empresa precisando de sua intervenção para não ir à falência. Aos 45 anos, sua vida se resumia a isso: salvar impérios corporativos e aumentar sua já astronômica fortuna. Tão absorto estava em seus pensamentos que quase não notou a pequena figura parada na calçada. Foi o brilho dourado que captou sua atenção. Um quadro de girassóis, vibrante e cheio de vida, contrastava com a paisagem cinzenta da cidade. Segurava-o uma garotinha que não devia ter mais que 5 anos, os pés descalços apoiados no concreto gelado. Por favor, senhor. Minha mãe pintou antes de ir embora. Preciso vender para comprar comida para meus irmãos. A voz infantil tremeu, mas os olhos castanhos enormes mantinham-se firmes, quase adultos demais para aquele rostinho delicado. Thomas parou não pela súplica. Estava acostumado a ignorar pedidos de ajuda nas ruas, mas por algo na pintura que o intrigava. Aproximou-se, estudando os traços familiares, até que seus olhos encontraram a assinatura no canto inferior direito. Helena Martinez, 2024. O mundo pareceu parar. Aquele nome. Há quanto tempo não o via escrito? 15 anos? A mesma Helena que havia deixado para trás em busca de sua ambição. Suas mãos tremeram ao tocar a tela, reconhecendo o estilo único dela nos tons vibrantes e nas pinceladas precisas. Qual é o seu nome, pequena? Perguntou sua voz habitualmente firme, agora vacilante. Sofia, respondeu a menina, abraçando-se para se proteger do frio. Sofia Martinez. O sobrenome atingiu Thomas como um soco no estômago. Observou, melhor o rosto da criança. Os mesmos olhos expressivos de Helena, o mesmo queixo delicado, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça ao falar. Como não havia notado antes? Onde você mora, Sofia? Onde estão seus irmãos? A menina hesitou, years de desconfiança aprendida nas ruas atravessando seu olhar. Não posso dizer para estranhos. Eu vou comprar seu quadro, Thomas declarou, tirando sua carteira de couro italiano do bolso. Na verdade, vou pagar muito mais do que você esperava por ele. Mas preciso conhecer seus irmãos. Preciso entender algumas coisas. Sofia estudou o homem bem vestido à sua frente, pesando suas opções com uma maturidade assustadora para alguém tão jovem. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, assentiu devagar. Fica longe daqui, advertiu ainda cautelosa. E meus irmãos estão doentes. O bebê não para de chorar. Thomas removeu seu casaco de lã e envolveu os ombros minúsculos de Sofia, que quase desapareceu sob o tecido luxuoso. Pegou o quadro com cuidado reverencial, como se segurasse não apenas uma pintura, mas um pedaço de seu passado que voltava para assombrá-lo. Me mostre o caminho, pediu suavemente, oferecendo sua mão. Sofia hesitou por um momento antes de aceitá-la, seus dedinhos gelados encontrando calor na palma grande e quente do homem. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas de Manhattan, Thomas sentia seu coração bater cada vez mais forte. A cada passo dado ao lado daquela criança, memórias de Helena inundavam sua mente. Seu sorriso radiante, o cheiro de tinta em suas mãos, as promessas que ele havia quebrado em nome do sucesso. E agora, 15 anos depois, o destino o colocava frente a frente com o que poderia ser a consequência mais profunda de suas escolhas. O prédio era um daqueles antigos edifícios do Lower East Side que há muito haviam perdido seu charme original. A pintura descascada e as paredes manchadas de umidade contavam histórias de décadas de negligência. Sofia guiou Thomas por 5 lances de escada,
o cheiro de mofo ficando mais forte a cada andar. No último patamar, ela parou diante de uma porta com o número 5C parcialmente apagado. Suas pequenas mãos tremeram ao girar a chave enferrujada na fechadura. O apartamento que se revelou era ainda mais desolador do que Thomas poderia ter imaginado. Uma única lâmpada pendurada no teto lançava uma luz amarelada sobre o ambiente úmido. No canto da sala, um colchão fino abrigava duas crianças. Uma menina de aproximadamente 3 anos, encolhida sob um cobertor fino, e um bebê que não devia ter mais que alguns meses, seu choro fraco ecoando pelas paredes descascadas. Miguel está com febre há dias. Sofia explicou correndo para checar o irmão mais novo. E Ana quase não come mais. Thomas permaneceu paralisado na entrada, seu olhar percorrendo cada detalhe daquele cenário de pobreza. Nas paredes, entre as manchas de infiltração, estavam pendurados outros quadros de Helena. Paisagens, retratos, naturezas mortas, todos com aquela mesma assinatura que havia revirado seu mundo minutos antes. Sobre uma mesa improvisada com caixotes, encontrou uma pilha de papéis. Eram contas médicas, receitas de remédios e, por fim, uma certidão de nascimento que fez seu coração parar. Sofia Martinez Anderson, nascida em 15 de março de 2019. Pai, Thomas Anderson. Suas pernas fraquejaram, obrigando-o a se apoiar na parede mais próxima. As datas se alinhavam perfeitamente com a última vez que havia visto Helena. O último encontro, a última noite juntos, antes que ele partisse para Londres em busca da oportunidade que mudaria sua vida. Sofia, chamou, sua voz rouca de emoção. Onde está sua mãe agora? A pequena, que tentava acalmar o bebê Miguel, respondeu sem olhar para trás. Mamãe ficou muito doente. Ela pintava mesmo assim, dizia que era o que a mantinha viva. Mas um dia, sua voz infantil falhou. Um dia, ela foi para o hospital e não voltou mais. Thomas sentiu o peso de 15 anos de ausência desabar sobre seus ombros. Enquanto ele construía seu império financeiro do outro lado do oceano, Helena havia criado sua filha, their filha, sozinha, lutando contra uma doença, ainda encontrando forças para pintar e cuidar não apenas de Sofia, mas também de outras. 2 crianças que, de alguma forma, haviam se tornado parte de sua família. Desde então, Sofia continuou, agora embalando Miguel com uma habilidade que nenhuma criança de 5 anos deveria ter. Eu cuido deles. Vendo os quadros da mamãe quando precisamos de comida. Ela deixou muitos. Disse que um dia eles nos ajudariam. Thomas observou aquela pequena figura, tão frágil e ainda assim tão forte, e sentiu algo dentro dele se transformar irreversivelmente. Em seu mundo de números, lucros e aquisições hostis, jamais imaginara que seu maior tesouro estava ali, naquele apartamento decadente, precisando desesperadamente de seu amor e proteção. Aproximou-se lentamente do colchão onde as crianças descansavam. Miguel ainda chorava, seu rostinho vermelho de febre, enquanto Ana observava o estranho com olhos assustados. Thomas removeu seu paletó italiano, ajoelhou-se ao lado deles e, pela primeira vez em sua vida, sentiu que todas as suas conquistas não significavam nada comparadas ao que precisava fazer naquele momento. Thomas não hesitou mais. Com uma decisão que mudaria para sempre o curso de várias vidas, pegou seu telefone e fez 2 ligações. A primeira para seu médico particular, solicitando uma visita de emergência, e a segunda para sua governanta, ordenando que preparasse 3 quartos infantis em sua cobertura no Upper East Side. Sofia, chamou suavemente enquanto guardava o celular. Vocês não podem ficar aqui. O Miguel precisa de cuidados médicos, e todos vocês precisam de um lugar seguro e quente para dormir. A menina abraçou o irmão mais forte, seus olhos, tão parecidos com os de Helena, enchendo-se de desconfiança. Não podemos sair daqui, e se mamãe voltar? Ela precisa saber onde nos encontrar. O coração de Thomas apertou ainda mais. Como explicar para uma criança de 5 anos que sua mãe não voltaria? Como fazê-la entender que, a partir daquele momento, ele assumiria uma responsabilidade que deveria ter sido sua desde o início? Sofia, sua mãe?
Ele engoliu em seco, escolhendo as palavras com cuidado. Ela sempre vai estar com vocês, mas de uma forma diferente agora. Nos quadros que pintou, nas memórias, no amor que deixou, e tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que vocês estão sendo bem cuidados. Enquanto falava, começou a reunir os pertences das crianças. Algumas roupas gastas, os preciosos quadros de Helena, documentos importantes. Ana, a menina do meio, observava tudo com olhos arregalados, agarrada a uma boneca de pano surrada. Provavelmente, seu único brinquedo. Mas quem é você? Sofia finalmente perguntou a questão que certamente a intrigava desde o momento em que ele parou para olhar seu quadro. Por que quer nos ajudar? Thomas pausou sua atividade, sentando-se no chão próximo às crianças. Era o momento da verdade, uma verdade que ele mesmo ainda estava processando. Sofia, eu conheci sua mãe. Na verdade, nós... Ele respirou fundo. Eu sou seu pai. O silêncio que seguiu sua declaração foi interrompido apenas pelo choro fraco de Miguel. Sofia permaneceu imóvel, seus olhos fixos nos de Thomas, como se procurasse neles alguma confirmação do que acabara de ouvir. Mamãe tinha uma foto sua, ela finalmente disse, sua voz pequena tremendo ligeiramente. Guardava numa caixinha especial. Às vezes, quando achava que estávamos dormindo, ela olhava para ela e chorava. Aquela revelação atingiu Thomas como um raio. Helena havia guardado sua memória, mesmo depois de todo o sofrimento que ele causara, mesmo depois que ele escolheu sua ambição em vez do amor deles. O som de passos na escada anunciou a chegada do médico. Dr. Patterson, que atendia a família Anderson há décadas, entrou no apartamento com sua maleta de couro, seus olhos experientes avaliando rapidamente a situação. Thomas cumprimentou com um aceno, dirigindo-se imediatamente ao bebê febril. Enquanto o médico examinava Miguel, Thomas continuou organizando a mudança. Cada objeto que recolhia contava uma história de luta e amor. Cadernos de desenho com traços infantis, fotografias desbotadas, pequenos tesouros que as crianças haviam guardado, pedras coloridas, fitas, folhas secas prensadas entre páginas de livros velhos. O bebê precisa de antibióticos e cuidados constantes, declarou o Dr. Patterson após o exame. A pneumonia está em estágio inicial, mas com o tratamento adequado, ele se recuperará completamente. Thomas assentiu, um peso saindo de seus ombros. Havia chegado a tempo. Podia não ter estado presente no passado, mas agora tinha a chance de fazer a diferença, de salvar não apenas a vida de Miguel, mas de dar a todos eles o futuro que Helena teria desejado. A cobertura de Thomas Anderson ocupava os 2 últimos andares de um dos edifícios mais exclusivos de Manhattan. Quando o elevador privativo se abriu diretamente na sala de estar, o contraste com o apartamento que acabavam de deixar não poderia ser mais dramático. Ana soltou uma exclamação de surpresa, seus olhos percorrendo o ambiente suntuoso com janelas do chão ao teto, através das quais a cidade cintilava como um mar de estrelas. Sofia, por outro lado, mantinha-se em silêncio, carregando Miguel com determinação, como se temesse que alguém pudesse tirá-lo de seus braços. Senhora Rodrigues, Thomas chamou, e uma senhora de meia-idade surgiu de uma das portas laterais. Seu rosto bondoso se iluminou ao ver as crianças. Os quartos estão prontos, Sr. Anderson, e preparei uma sopa leve. Achei que as crianças poderiam estar com fome. O aroma quente e reconfortante da sopa caseira pairava no ar, fazendo o estômago de Ana roncar audivelmente. A pequena corou, escondendo-se atrás da irmã mais velha. Está tudo bem. Thomas se ajoelhou para ficar na altura das meninas. Esta é a senhora Rodrigues. Ela vai nos ajudar a cuidar de vocês. Podemos confiar nela. A governanta sorriu gentilmente, aproximando-se com cuidado. Que tal um banho quentinho primeiro? Tenho toalhas macias e pijamas novos para todos. Sofia hesitou, seu olhar alternando entre Thomas e a senhora. Posso ficar com o quadro da mamãe no meu quarto? Claro que pode, Thomas respondeu, sua voz suave. Na verdade, podemos pendurar todos os quadros dela pela casa. Assim será como se ela estivesse sempre conosco. Aquela resposta pareceu acalmar um pouco a menina.
Pela primeira vez desde que haviam saído do apartamento antigo, seus ombros relaxaram ligeiramente. A senhora Rodrigues conduziu as crianças pelo corredor, mostrando os quartos que havia preparado às pressas. Cada um tinha sido decorado com toques infantis. Ursinhos de pelúcia, abajures com desenhos delicados, cortinas coloridas que ela guardava havia anos, desde que seus próprios filhos eram pequenos. Enquanto as meninas exploravam seus novos espaços, com uma mistura de fascínio e apreensão, Thomas acompanhou a governanta até o quarto preparado para Miguel. Um berço branco havia sido montado e uma enfermeira pediátrica já aguardava para iniciar os cuidados prescritos pelo Dr. Patterson. Sr. Anderson, a senhora Rodrigues chamou suavemente quando estavam sozinhos. Aquela menina, Sofia, ela tem seus olhos. Thomas assentiu, incapaz de falar. A semelhança era inegável, assim como eram inegáveis os anos perdidos, as memórias que nunca foram criadas, os primeiros passos que não testemunhou. De volta à sala, encontrou Sofia parada diante da janela panorâmica, seus pequenos dedos traçando padrões no vidro embaçado. Aproximou-se devagar, notando como ela se empertigou ao sentir sua presença. "Você realmente vai nos deixar ficar?" perguntou sem se virar, sua voz carregando um peso que nenhuma criança deveria conhecer. "Para sempre?" "Para sempre", Thomas confirmou, seu coração se expandindo com uma certeza que nunca havia sentido em nenhum dos maiores negócios que já fechara. "Vocês são minha família agora. Todos vocês." Sofia finalmente se virou para encará-lo, e pela primeira vez desde que se encontraram, Thomas viu um lampejo da criança que ela realmente era, por trás da máscara de maturidade forçada. "Mamãe dizia que família é como um quadro", ela comentou, sua voz suavizando ao recordar. "Cada pessoa é uma cor diferente, mas juntas fazem algo bonito." Thomas sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Helena sempre teve o dom de enxergar beleza onde outros viam apenas caos. E agora, através de Sofia, ela estava lhe ensinando sua última e mais importante lição. Os primeiros dias na cobertura foram uma dança delicada de adaptações. Thomas descobriu que ser bilionário não o havia preparado para as complexidades de cuidar de 3 crianças traumatizadas. Cada pequeno momento trazia novos desafios e aprendizados. Sofia continuava acordando no meio da noite para checar Miguel, seus passos silenciosos pelos corredores luxuosos, denunciando anos de hábito como cuidadora. Na terceira noite, Thomas a encontrou dormindo sentada ao lado do berço do irmão, sua pequena mão estendida entre as grades. "Você não precisa mais fazer isso sozinha", sussurrou, pegando-a gentilmente no colo. "A enfermeira está aqui para cuidar dele." "Promete que ele vai ficar bem?", murmurou sonolenta, permitindo-se pela primeira vez ser apenas uma criança precisando de conforto. "Prometo", respondeu Thomas, sentindo o corpo pequeno relaxar em seus braços, enquanto a carregava de volta para seu quarto. "Os remédios já estão fazendo efeito, a febre baixou e logo ele estará forte o suficiente para brincar com vocês." Ana, por sua vez, ainda se assustava com barulhos repentinos e se escondia quando pessoas estranhas visitavam o apartamento. Sua única conexão com o mundo exterior era através dos desenhos que fazia incessantemente, paisagens coloridas e famílias sorridentes que revelavam seus desejos mais profundos. Em uma manhã particularmente significativa, Thomas encontrou as 2 irmãs no quarto de Ana, rodeadas por dezenas de desenhos. Sofia explicava pacientemente para a irmã mais nova sobre as cores dos girassóis nos quadros de Helena, ensinando-a a misturar o amarelo com laranja, igual mamãe fazia. "Você pinta igual ela", Ana declarou com admiração, observando Sofia recriar um dos girassóis de Helena em uma folha de papel. Thomas parou na porta, invisível para as meninas, seu coração transbordando ao testemunhar aquele momento. Sofia não apenas havia herdado os traços físicos de Helena, mas também sua alma artística, sua capacidade de transformar dor em beleza. Decidido a preservar essa conexão, contratou uma professora de arte para dar aulas particulares às meninas. Laura Martinez não tinha parentesco com Helena, mas seu sobrenome igual era uma coincidência bem-vinda que ajudou a conquistar a confiança das crianças.
Sua mãe era uma artista extraordinária, Laura comentou após examinar os quadros de Helena, que Thomas havia mandado emoldurar e pendurar pela casa. Há tanto amor em cada pincelada. Ela pintava com o coração. As aulas de arte tornaram-se um ritual sagrado, 3 vezes por semana. O escritório que Thomas raramente usava foi transformado em um ateliê improvisado, com cavaletes, tintas e telas de todos os tamanhos. O cheiro de tinta começou a impregnar o apartamento, trazendo com ele memórias agridoces de Helena. Miguel, recuperando-se rapidamente sob cuidados adequados, passou a ser colocado em seu carrinho durante as aulas. Seus olhinhos curiosos seguiam os movimentos das irmãs e seus sorrisos, agora frequentes, iluminavam o ambiente. Uma tarde, enquanto observava Sofia concentrada em sua pintura, Thomas notou algo familiar em seu processo criativo. A maneira como ela inclinava a cabeça, como segurava o pincel, até mesmo sua expressão de total absorção. Tudo lembrava Helena. Era como se, através da arte, ela mantivesse um diálogo silencioso com a mãe. Sabe, disse Sofia sem desviar os olhos de sua tela. Mamãe sempre dizia que quando pintava, sentia como se estivesse conversando com alguém especial. Agora eu entendo o que ela queria dizer. Thomas sentiu sua garganta apertar. Quantas conversas Helena teve com ele através de suas pinturas durante todos aqueles anos. Quantas mensagens ele deixou de receber por estar ocupado demais construindo seu império. O som do interfone interrompeu seus pensamentos. Era seu advogado, Marcus Wheeler, com notícias sobre o processo de guarda que havia iniciado. As análises de DNA confirmavam oficialmente sua paternidade, mas havia complicações legais em relação a Ana e Miguel que precisavam ser discutidas. Marcus Wheeler se acomodou no escritório de Thomas, sua pasta de couro cheia de documentos sobre a mesa de mogno. Do lado de fora, podia-se ouvir as risadas das crianças misturadas com o som suave de música clássica. A senhora Rodrigues havia descoberto que Mozart acalmava Miguel durante suas sonecas. Os resultados do DNA são conclusivos. Marcos começou, ajustando seus óculos de aro dourado. Sofia é inequivocamente sua filha. Com isso, podemos iniciar o processo de regularização da guarda. Thomas assentiu, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. E quanto a Ana e Miguel? O advogado hesitou, remexendo em seus papéis. Aí está nossa complicação. Encontramos registros sobre eles. São filhos de Carmen Soares, uma amiga próxima de Helena. Aparentemente, quando Carmen adoeceu gravemente, Helena assumiu a guarda informal das crianças. E isso é um problema? Pode ser. Helena não chegou a formalizar legalmente a adoção antes de... Marcos pigarreou, escolhendo suas palavras com cuidado. Antes de partir. E agora descobrimos que há uma tia materna, irmã de Carmen, procurando por eles. Thomas sentiu o sangue gelar em suas veias. A ideia de separar os irmãos era impensável. Nos últimos dias, havia testemunhado o vínculo profundo entre eles, como Sofia acalmava Miguel com cantigas que Helena costumava cantar, como Ana só conseguia dormir depois de ouvir uma história contada pela irmã mais velha. Isso não pode acontecer, Marcos, declarou com firmeza. Aquelas crianças já perderam demais. Não vou permitir que sejam separadas. A tia Isabela Soares vive em Chicago. Ela alega que só descobriu sobre a situação dos sobrinhos recentemente e está reivindicando a guarda legal de Ana e Miguel. Tem um bom emprego, casa própria, ficha limpa. Um grito alegre interrompeu a conversa. Era Ana, correndo pelo corredor com um desenho nas mãos, Sofia logo atrás dela. As duas pararam abruptamente ao ver o estranho no escritório. Está tudo bem, meninas, Thomas tranquilizou, abrindo os braços. Hannah hesitou, mas Sofia se aproximou, estudando Marcos com seus olhos perspicazes. Você é um advogado, não é? Perguntou diretamente. Veio falar sobre nós? Marcos piscou, surpreso com a maturidade da pergunta. Sim, Sofia. Estou aqui para ajudar seu pai a garantir que vocês fiquem juntos legalmente. Todos nós? Sua voz tremeu ligeiramente. Ana e Miguel também? Thomas puxou Sofia para seu colo, sentindo seu coração partir ao perceber como ela estava tensa. Estou fazendo tudo o que posso para manter vocês três juntos.
É uma promessa. Naquele momento, a senhora Rodrigues apareceu à porta com Miguel nos braços. O bebê, agora mais saudável e risonho, estendeu os bracinhos para Sofia, assim que a viu. Era um gesto que ele reservava exclusivamente para ela, um reconhecimento instintivo de seu papel como protetora. Marcos observou a cena em silêncio, fazendo anotações mentais. Como advogado experiente, sabia que juízes levavam em consideração os laços afetivos e o melhor interesse das crianças, e era impossível negar o vínculo especial entre aqueles irmãos. Há algo mais que você precisa ver, Thomas disse, depois que as crianças saíram. Levantou-se e caminhou até um armário antigo, de onde retirou uma caixa de madeira entalhada. Encontramos isto entre as coisas de Helena. Dentro da caixa, havia um diário, suas páginas preenchidas com a caligrafia delicada de Helena. Thomas o havia descoberto na noite anterior, mas ainda não tivera coragem de ler completamente. As poucas páginas que percorrera já haviam sido dolorosas demais. Relatos de sua luta diária, seus medos, suas esperanças para as crianças. Helena documentou tudo aqui, explicou, passando o diário para Marcos. Como conheceu Carmen, como prometeu cuidar de Ana e Miguel, como tentou oficializar a adoção, mas não teve tempo. O advogado folheou o diário com interesse profissional, mas sua expressão suavizou ao ler alguns trechos. Isso pode ser útil, murmurou. Muito útil. Mostra a intenção clara de Helena em manter as crianças unidas, seu compromisso com o bem-estar delas. A notícia da chegada iminente de Isabela Soares pairava como uma nuvem escura sobre a cobertura. Thomas havia tentado manter as crianças protegidas dessa informação, mas Sofia, com sua percepção aguçada, captava cada olhar preocupado, cada conversa sussurrada. Numa tarde de domingo, enquanto a senhora Rodrigues preparava panquecas, sei que haviam se tornado o café da manhã tradicional da família. Thomas encontrou Sofia sentada no chão do ateliê, cercada pelos quadros de Helena. Ela segurava nas mãos uma tela pequena, ainda não terminada, que sua mãe havia começado a pintar. É o último que ela fez, Sofia explicou sem levantar os olhos. Ela não conseguiu terminar porque suas mãos tremiam muito. Thomas sentou-se ao lado dela, observando os traços inacabados. Era uma cena familiar. 3 crianças de mãos dadas, seus rostos apenas esboçados, mas a conexão entre elas era palpável mesmo na pintura incompleta. Mamãe dizia que algumas coisas são mais fortes que o sangue, Sofia continuou, sua voz pequena, carregada de sabedoria. Ela falava que Ana e Miguel eram presentes que o universo deu para nosso coração. Sua mãe era uma mulher muito sábia, Thomas respondeu, sentindo um nó na garganta. E ela estava certa. Família não é apenas sobre quem nos gerou, mas sobre quem escolhemos amar e proteger. Sofia finalmente olhou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você vai deixar eles levarem Ana e Miguel embora? A pergunta atingiu Thomas como um soco no estômago. Como ela sabia? Quem tinha deixado escapar algo? Antes que pudesse responder, Sofia continuou. Eu ouvi você falando com o advogado. As paredes aqui são mais finas que no apartamento antigo. Thomas puxou a menina para seu colo, sentindo seu corpo pequeno tremer com soluços contidos. Sofia, olhe para mim, pediu suavemente. Estou fazendo tudo. O que posso para manter vocês juntos? Contratei os melhores advogados, estamos usando todos os recursos possíveis. Mas e se não for suficiente? Ela perguntou, sua voz embargada. Eu prometi para a mamãe que cuidaria deles. Foi a última coisa que prometi para ela. O coração de Thomas se partiu um pouco mais. Uma criança de 5 anos não deveria carregar um peso tão grande. Helena havia partido carregando não apenas seus próprios sonhos interrompidos, mas também deixando uma responsabilidade enorme sobre os ombros frágeis de Sofia. Agora você não está mais sozinha nessa promessa, ele declarou, segurando o rostinho dela entre suas mãos. Eu também prometo, Sofia. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para manter nossa família unida. Um barulho na porta os interrompeu. Era Ana, ainda de pijama, seus cabelos escuros despenteados do sono.
Ela correu para se juntar ao abraço, instintivamente sentindo que sua irmã precisava de conforto. Olha o que eu fiz, Ana disse, mostrando um desenho amassado. Era uma reprodução infantil do quadro inacabado de Helena, mas nesta versão, as 3 crianças tinham sorrisos grandes e coloridos, e ao fundo havia uma figura alta que parecia usar terno. É nossa família, ela explicou timidamente. Com você também. Thomas sentiu seus olhos marejarem. Ana, que mal falava quando chegou, que se escondia de estranhos e tremia com barulhos altos, estava aos poucos encontrando sua voz através da arte, exatamente como Helena fazia. O choro de Miguel ecoou pelo corredor, e Sofia automaticamente se endireitou, pronta para assumir seu papel de cuidadora. Mas Thomas a impediu gentilmente. Deixa que eu vou, disse levantando-se. Você e Ana podem terminar o quadro da mamãe juntas. Tenho certeza que ela adoraria isso. Enquanto caminhava em direção ao quarto do bebê, Thomas pensou em como sua vida havia mudado completamente em questão de semanas. O homem que só se importava com números e lucros agora entendia que os verdadeiros ativos não podiam ser quantificados em planilhas ou gráficos. Isabela Soares chegou a Nova York, numa manhã fria de janeiro. Thomas a recebeu em seu escritório corporativo, optando por manter o primeiro encontro longe das crianças. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, com os mesmos olhos escuros de Ana e Miguel, carregando consigo uma pasta cheia de documentos e fotografias antigas. Minha irmã Carmen, começou ela, espalhando as fotos sobre a mesa de Thomas. Já era professora de arte. Foi assim que conheceu Helena dando aulas em uma escola comunitária. Elas se tornaram inseparáveis. Thomas examinou as fotografias. Em uma delas, Carmen e Helena sorriam lado a lado, suas barrigas de grávidas evidentes, Helena de Sofia, Carmen de Ana. A amizade delas era óbvia em cada imagem compartilhada. Quando Carmen adoeceu, Isabela continuou, sua voz tremendo levemente. Eu estava trabalhando em outro país. Ela tentou me contatar, mas lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu estava ocupada demais com minha carreira. Quando finalmente voltei, era tarde demais. E Helena assumiu a responsabilidade. Thomas completou suavemente. Sim, ela não apenas cuidou de Ana, mas também acolheu Miguel quando ele nasceu, já nos últimos estágios da doença de Carmen. Minha irmã partiu sabendo que seus filhos estavam em boas mãos. Isabela enxugou as lágrimas com um lenço delicado antes de continuar. Não estou aqui para causar mais trauma a essas crianças, Sr. Anderson. Vim porque preciso saber se eles estão bem, se estão sendo amados. É o mínimo que devo à memória de minha irmã. Thomas levantou-se, caminhando até a janela de seu escritório. Lá de cima, Nova York parecia um tabuleiro gigante de xadrez, com suas peças se movendo em padrões complexos. Gostaria de conhecê-los, perguntou virando-se para Isabela. Não como uma tia reivindicando guarda, mas como alguém que quer fazer parte de suas vidas. Os olhos dela se iluminaram com esperança. Seria possível? As crianças precisam de toda a família que puderem ter, Thomas respondeu, lembrando-se das palavras de Sofia sobre os presentes que o universo dá para o coração. Mas preciso que entenda uma coisa. Eles são inseparáveis. O que Ana e Miguel mais precisam agora é de estabilidade e da certeza de que não serão separados de Sofia. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, estudando uma fotografia onde Carmen segurava Ana recém-nascida, com Helena e Sofia pequenina ao lado. Sabe, ela finalmente falou, Carmen sempre dizia que Helena tinha um dom especial. Não, era apenas sua arte, mas sua capacidade de criar beleza a partir do caos, de transformar estranhos em família. Ela levantou os olhos para Thomas. Acho que ela fez isso uma última vez, não é? Através dessas crianças, ela uniu todos nós. Thomas sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Em Isabela, ele não via mais uma ameaça, mas uma aliada potencial na missão de dar às crianças todo o amor e suporte que precisavam. Que tal vir jantar conosco esta noite? Convidou. Sofia terminou de restaurar um dos últimos quadros de Helena. Tenho certeza que ela adoraria mostrar a você.
E Ana, bem, ela está se tornando uma artista incrível também. Isabela sorriu através das lágrimas. Carmen ficaria tão feliz em saber disso. Ela sempre disse que Ana tinha a alma de artista, como ela. Enquanto organizavam os detalhes do jantar, Thomas recebeu uma mensagem da senhora Rodrigues com uma foto. Sofia e Ana haviam terminado o quadro inacabado de Helena. Na versão delas, as 3 crianças de mãos dadas agora tinham rostos sorridentes e, ao fundo, além da figura de terno que Ana havia acrescentado, havia uma nova personagem, uma mulher com um cavalete pintando a cena toda. O jantar na cobertura dos Anderson tinha um ar de expectativa no ar. A senhora Rodrigues havia preparado pratos especiais, incluindo arroz com polo, uma receita que Isabela reconheceu imediatamente como a favorita de sua irmã Carmen. O aroma familiar trouxe lágrimas aos seus olhos antes mesmo que as crianças entrassem na sala. Sofia foi a primeira a aparecer, segurando firmemente as mãos de Ana e Miguel. Ela havia escolhido cuidadosamente as roupas dos 3, como sempre fazia em ocasiões importantes. Thomas notou que ela havia vestido Ana com o vestido azul que Helena havia pintado em um de seus últimos quadros. Crianças, Thomas começou suavemente. Esta é Isabela. Ela é irmã de Carmen, a mamãe de Ana e Miguel. Ana, normalmente tão tímida, deu um passo à frente, seus olhos fixos em Isabela. A semelhança entre elas era inegável. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato do rosto. A menina inclinou a cabeça de lado, exatamente como Carmen fazia quando estava pensativa. "Você conhecia minha mamãe?" perguntou em voz baixa. Isabela precisou respirar fundo antes de responder. "Sim, querida. Ela era minha irmã mais velha, e você é igualzinha a ela." Sofia observava a interação com atenção, seu braço protetor ainda ao redor de Miguel, que balbuciava alegremente, alheio à tensão do momento. Thomas podia ver as engrenagens girando na mente da filha, avaliando se esta nova pessoa representava uma ameaça à unidade de sua pequena família. "Trouxe algumas coisas que pertenciam a Carmen", Isabela disse, abrindo sua bolsa. "Fotografias, alguns desenhos que ela fez e isso..." Ela retirou um pequeno caderno de capa de couro. Era o diário de arte dela. Ela desenhava suas inspirações aqui. Ana pegou o caderno com reverência, seus dedos pequenos traçando o relevo da capa. Sofia finalmente se aproximou, a curiosidade vencendo a cautela. "Helena e Carmen costumavam desenhar juntas", Isabela continuou, sua voz suave com memórias. "Elas faziam isso por horas, compartilhando ideias, sonhos. Foi Carmen quem ensinou Helena a trabalhar com aquela técnica especial de luz nos girassóis." Os olhos de Sofia se arregalaram. Os girassóis da mamãe. Ela sempre dizia que aprendeu com uma amiga muito especial. O gelo começou a derreter. As crianças se sentaram no tapete com Isabela, folheando o caderno de Carmen, descobrindo desenhos que se conectavam com as pinturas de Helena que decoravam as paredes. Era como completar um quebra-cabeça que elas não sabiam que existia. Thomas observava a cena com o coração cheio. Helena e Carmen haviam criado uma teia invisível de amor e arte que agora conectava todos eles. Através de seus quadros e desenhos, elas haviam deixado um mapa para que suas famílias se encontrassem. "Olha!" Ana exclamou de repente, apontando para um esboço no caderno. Era um projeto para um mural, girassóis e borboletas se entrelaçando em um padrão complexo. "Tem um igual lá no nosso quarto." Isabela olhou interrogativamente para Thomas, que explicou. "Helena pintou esse mural no quarto das meninas no apartamento antigo. Sofia insistiu que reproduzíssemos aqui. Agora entendo por que era tão especial." "Era o sonho delas", Isabela revelou, enxugando uma lágrima. Carmen e Helena sempre falavam em pintar murais pela cidade, levando cor para lugares tristes. Elas chegaram a fazer alguns projetos juntas para escolas e hospitais. Sofia levantou-se abruptamente e correu para seu quarto. Quando voltou, carregava uma pasta cheia de recortes de jornal cuidadosamente preservados. "Mamãe guardava isso", explicou, espalhando os recortes.
Eram pequenas matérias sobre murais que haviam aparecido misteriosamente em diferentes partes da cidade, em orfanatos, asilos, clínicas públicas, sempre com o mesmo tema, girassóis e borboletas assinados apenas com as iniciais HNC. Elas nunca desistiram, Isabela sussurrou, admirando os recortes. Mesmo depois que Carmen ficou doente, elas continuaram espalhando beleza pelo mundo. Na manhã seguinte ao jantar com Isabela, Thomas acordou com o som de risadas vindas do ateliê. Encontrou as meninas e Isabela já vestidas e instaladas diante de cavaletes, cada uma trabalhando em sua própria tela. Miguel brincava feliz em seu cercadinho, rodeado por brinquedos coloridos. Tia Bela está nos ensinando a técnica especial da mamãe Carmen. Ana anunciou entusiasticamente, suas mãos manchadas de tinta amarela. No seu cavalete, um girassol começava a tomar forma, não perfeito, mas cheio de vida e emoção. Isabela orientava pacientemente, mostrando como misturar as cores para conseguir aquele brilho característico que tanto Carmen quanto Helena haviam dominado. Sofia observava com intensidade, absorvendo cada detalhe, cada movimento do pincel. Sr. Anderson, Isabela chamou quando notou sua presença. Podemos conversar um momento? Eles se afastaram para a varanda, deixando as meninas concentradas em sua arte. A cidade se estendia diante deles, o sol da manhã fazendo os prédios brilharem como ouro. Passei a noite pensando, ela começou, sobre o que Carmen e Helena construíram juntas. Não era apenas arte, era um legado de amor, de família escolhida. Ela fez uma pausa organizando seus pensamentos. Eu não vou separar o que elas uniram com tanto cuidado. Thomas sentiu seu coração acelerar. Isso significa que vou retirar o pedido de guarda, Isabela confirmou. Mas tenho uma proposta diferente. Gostaria de me mudar para Nova York, ficar perto das crianças. Não como uma substituta para Carmen ou Helena, mas como mais uma pessoa para amá-las e protegê-las. As crianças adorariam isso, Thomas respondeu, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. E honestamente, eu também. Elas precisam conhecer suas histórias, suas raízes. Carmen e Helena são parte fundamental de quem elas são. Isabela sorriu, olhando através do vidro, para onde Ana mostrava orgulhosamente seu girassol para Sofia. Sabe o que é engraçado? Carmen sempre dizia que a arte verdadeira tem o poder de unir pessoas, de curar feridas. Olhe para nós agora. Um empresário bilionário e uma professora de literatura, unidos pelo amor de duas artistas extraordinárias, através de suas crianças. Thomas assentiu, pensativo. Helena tinha razão quando dizia que família é como um quadro. Cada pessoa adiciona sua própria cor, sua própria história. De volta ao ateliê, encontraram Sofia parada diante do quadro inacabado de Helena, agora restaurado e complementado por ela e Ana. A cena das três crianças de mãos dadas havia ganhado novos elementos. Além da figura de terno e da mulher, com o cavalete, agora havia uma segunda artista pintando ao lado. Suas cores se misturando e criando padrões únicos. É nossa família, Sofia explicou quando percebeu Thomas e Isabela observando. Mamãe começou, mas agora todos nós estamos ajudando a terminar. Thomas se ajoelhou ao lado da filha, notando como ela havia capturado perfeitamente a essência de sua nova realidade. Não uma substituição do que foi perdido, mas uma expansão do amor que Helena e Carmen haviam plantado. Sabe o que mais podemos fazer? Isabela sugeriu, seus olhos brilhando com inspiração. Podemos continuar o projeto delas, os murais pela cidade. Imaginem quantas outras vidas podemos tocar, quantas histórias podemos contar através da arte. Os olhos de Sofia se iluminaram com a possibilidade. Podemos pintar girassóis em todos os lugares tristes, fazer as pessoas sorrirem como mamãe fazia. Ana largou seu pincel e correu para abraçar Isabela, manchando seu vestido com tinta, mas ninguém pareceu se importar. Miguel batia palmas, de seu cercadinho, como se entendesse que algo especial estava acontecendo. Com a chegada da primavera, a vida na cobertura dos Anderson floresceu de maneiras inesperadas. Isabela encontrou um apartamento no mesmo prédio,
apenas 2 andares abaixo, criando uma proximidade que permitia que as crianças transitassem livremente entre os 2 espaços, cada um oferecendo seu próprio tipo de conforto e alegria. O projeto dos murais começou a tomar forma. Thomas, usando seus contatos empresariais, conseguiu as primeiras autorizações para pintar em hospitais infantis. A notícia de que continuariam o trabalho de Helena e Carmen espalhou-se rapidamente e logo surgiram convites de escolas, centros, comunitários e abrigos. "Preciso te mostrar uma coisa", Sofia disse numa tarde, puxando Thomas pela mão até seu quarto. Em sua mesa de estudos, havia uma pasta organizada meticulosamente, com esboços e planejamentos para os murais. "Tia Bela me ajudou a fazer um cronograma. Primeiro vamos pintar no hospital onde mamãe ficou, depois na escola onde mamãe Carmen dava aulas." Thomas examinou os desenhos impressionado com o nível de detalhamento. Sofia havia herdado não apenas o talento artístico de Helena, mas também sua capacidade de organização e dedicação. "E olha", ela continuou abrindo outra pasta, "Ana fez os estudos de cor. Ela tem um dom especial para isso, sabia?" De fato, Ana havia se transformado nos últimos meses. A menina tímida, que se escondia de estranhos agora, falava animadamente sobre tons e texturas, explicando para quem quisesse ouvir por que certos amarelos funcionavam melhor para girassóis que outros. Miguel, agora com quase 1 ano, dava seus primeiros passos, deixando marcas de mãozinhas coloridas por onde passava. A senhora Rodrigues havia desistido de tentar manter as paredes limpas, aceitando que arte, em todas as suas formas, era parte fundamental daquela família. "Papai", Sofia chamou, sua voz séria, usando a palavra que só recentemente começara a pronunciar. "Você acha que mamãe e tia Carmen ficariam orgulhosas?" Thomas sentiu seu coração apertar. "Tenho certeza que sim, meu amor. Na verdade, acho que elas já estavam orgulhosas desde o início. Você cuidou dos seus irmãos com tanto amor, manteve a arte viva." "Mas agora é diferente", ela interrompeu, seus olhos brilhando. "Agora não estou mais sozinha. Temos você. Tia Bela, senhora Rodrigues, é como mamãe dizia, quanto mais amor compartilhamos, maior ele fica." Um grito alegre interrompeu a conversa. Era Ana, correndo pelo corredor com um novo desenho. "Sofia! Sofia! Olha o que eu fiz para o quarto do Miguel!" O desenho mostrava um campo de girassóis sob um céu estrelado, com borboletas dançando entre as flores. Era uma combinação do estilo de Helena com o de Carmen, mas com um toque único que era puramente Ana. "Podemos pintar no quarto dele?" Ana perguntou, seus olhos suplicantes alternando entre Thomas e Sofia. "Por favor, Miguel precisa de girassóis também." Thomas sorriu, lembrando-se de como aquela mesma flor havia mudado o curso de suas vidas meses atrás. "Claro que podem. Na verdade, tenho uma ideia melhor. Por que não transformamos um dos quartos vazios em uma galeria de arte? Assim, podemos expor todas as obras da família." Os olhos das meninas se arregalaram com a sugestão. Sofia já começava a fazer planos listando mentalmente quais quadros de Helena deveriam ter destaque, enquanto Ana pulava de alegria, imaginando seu próprio espaço na galeria. "E sabe o que mais?" Thomas continuou, uma ideia tomando forma em sua mente. "Poderíamos fazer uma exposição beneficente, mostrar os trabalhos de Helena e Carmen, junto com os novos murais que vocês estão planejando. Todo o dinheiro arrecadado poderia ir para programas de arte em comunidades carentes." Sofia parou seus planejamentos, olhando para o pai com uma expressão que misturava surpresa e admiração. "Igual mamãe e tia Carmen faziam, levando arte para quem precisa?" "Exatamente", Thomas confirmou, percebendo como havia mudado. O homem que só se importava com lucros, agora entendia o verdadeiro valor de um investimento, aquele que se faz no coração das pessoas. A ideia da exposição beneficente rapidamente ganhou vida própria. Isabela, com sua experiência em literatura e organização de eventos culturais, assumiu a coordenação do projeto. A senhora Rodrigues transformou um dos quartos vazios em um espaço de catalogação, onde cada obra era cuidadosamente registrada
e fotografada. Encontrei. Mais estes, Thomas anunciou numa manhã, carregando uma caixa que havia descoberto no antigo apartamento de Helena. Dentro havia dezenas de esboços e estudos preliminares dos murais que ela e Carmen haviam planejado, mas nunca chegaram a executar. Sofia e Ana debruçaram-se sobre os desenhos com reverência, reconhecendo lugares da cidade que nunca haviam visitado, mas que suas mães haviam sonhado em transformar. "Olha, papai!" Sofia exclamou, segurando um papel amarelado. "Este é o Orfanato São Francisco, é bem perto daqui." Thomas examinou o esboço. Um projeto ambicioso para cobrir a fachada inteira do edifício com girassóis que pareciam crescer do concreto, suas pétalas douradas alcançando o céu. "Podemos começar por lá," Ana sugeriu timidamente. "Seria como um presente para outras crianças que não têm mamãe também." O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de Miguel batendo palmas em seu cadeirão, como se aprovasse a ideia. Isabela, que organizava fotografias na mesa ao lado, enxugou discretamente uma lágrima. "É perfeito," Thomas concordou, sua voz embargada. "E podemos fazer ainda mais. Que tal criarmos uma fundação? A Fundação Girassóis em memória de Helena e Carmen, para continuar seu trabalho de levar arte e cor para lugares que precisam." Os olhos de Sofia brilharam com a possibilidade. "Podemos dar aulas de arte também, como a tia Carmen fazia." "E bolsas de estudo," Ana completou, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. "Para crianças que querem ser artistas." Isabela sorriu, pegando Miguel no colo. "Carmen sempre dizia que arte não é luxo, é necessidade, que cada pessoa tem uma história para contar, só precisa encontrar sua forma de expressão." "Mamãe dizia a mesma coisa," Sofia recordou, seus dedos traçando delicadamente os contornos de um girassol no esboço. Ela falava que quando pintava, sentia como se estivesse conversando com o mundo inteiro. Thomas observou suas crianças, porque agora eram todas suas, não importava o sangue ou os documentos. Sofia, com sua maturidade precoce e seu coração gigante. Ana, florescendo em sua arte como uma flor após a chuva. Miguel crescendo cercado por cores e amor, suas risadas ecoando pela casa como música. "Sabe o que mais podemos fazer?" ele sugeriu, uma nova ideia surgindo. "Podemos criar um livro contando a história de Helena e Carmen, com reproduções dos quadros, fotos dos murais e, principalmente, a mensagem que elas queriam passar. Que família é algo que construímos com amor, que arte tem o poder de curar e unir, que nunca é tarde para recomeçar." "E eu posso ajudar a escrever," Isabela ofereceu, seus olhos brilhando. "Tenho experiência em edição e posso garantir que a história seja contada da maneira mais bonita possível." Sofia levantou-se de repente, correndo para seu quarto. Voltou carregando o diário de Helena, aquele mesmo que Thomas havia encontrado semanas atrás. "Podemos usar as palavras da mamãe também," ela disse, abrindo o caderno com cuidado, "para que outras pessoas possam conhecer seu coração, como nós conhecemos." Thomas puxou Sofia para um abraço, sentindo Ana se juntar a eles instantaneamente. Isabela aproximou-se com Miguel, completando o círculo familiar. Através da janela, o sol da tarde pintava a sala com tons dourados, como se os próprios girassóis de Helena estivessem abençoando aquele momento. O Orfanato São Francisco ganhou vida em uma explosão de cores numa ensolarada manhã de sábado. Thomas havia organizado tudo: andaimes seguros, tintas de qualidade profissional, equipamentos de proteção. Mas o verdadeiro espetáculo eram as pessoas que se reuniram para ajudar. Ex-alunos de Carmen apareceram depois de verem a notícia nas redes sociais. Artistas que haviam sido inspirados pelos murais misteriosos de Helena e Carmen ao longo dos anos se ofereceram para participar. A comunidade local trouxe comida, água e muito apoio. Sofia, usando um macacão de pintura manchado de tinta, coordenava uma equipe de voluntários com uma autoridade surpreendente para seus 5 anos. Ela havia memorizado cada detalhe do projeto original de sua mãe e garantia que tudo estivesse sendo executado fielmente. "O amarelo precisa ser mais vibrante aqui,"
ela orientava, apontando para uma seção do mural. Mamãe sempre dizia que girassóis precisam parecer que estão brilhando por dentro. Ana, por sua vez, havia encontrado sua própria maneira de contribuir. Sentada em um cobertor estendido no jardim, ela contava histórias para as crianças do orfanato enquanto desenhava com elas. Suas narrativas, sempre envolvendo flores mágicas e borboletas encantadas, mantinham a audiência infantil completamente hipnotizada. Isabela circulava entre os grupos, fotografando cada momento, coletando histórias. Isso tudo vai para o livro, ela explicava emocionada. Não é apenas sobre o passado, mas sobre como o amor de Helena e Carmen continua crescendo, tocando mais e mais vidas. Thomas observava tudo com o coração transbordando. Miguel, seguro em seus braços, batia palmas animadamente para cada novo girassol que surgia na parede. O bebê já reconhecia as flores, apontando e balbuciando o sol sempre que as via. Senhor. Anderson, chamou uma senhora idosa, aproximando-se timidamente. Eu conheci Helena. Ela pintou um mural no asilo onde minha irmã mora. Aquelas flores, elas trouxeram tanta alegria para um lugar que era tão triste. Minha irmã, que mal falava depois de seu derrame, começou a sorrir novamente ao ver os girassóis todas as manhãs. Histórias como essa se multiplicavam ao longo do dia. Um professor contou como os murais de Carmen haviam inspirado seus alunos a sonhar com faculdade de artes. Uma enfermeira descreveu como as pinturas de Helena no hospital pediátrico ajudavam as crianças a enfrentar tratamentos difíceis. É incrível, não é? Sofia comentou durante uma pausa para o lanche, sentando-se ao lado do pai. Como a arte da mamãe e da tia Carmen continua fazendo as pessoas felizes. Thomas abraçou a filha, notando como ela havia crescido nos últimos meses. Não apenas em altura, mas em compreensão, em capacidade de amar, em sabedoria. Sabe o que é mais incrível? Ele respondeu. Como elas planejaram tudo isso? Cada mural, cada projeto, elas sabiam que um dia outras pessoas continuariam seu trabalho. Sofia concordou pensativa. É como aquela história que a mamãe sempre contava, sobre as sementes de girassol. Mesmo depois que a flor murcha, as sementes continuam, crescem, viram novas flores. E cada nova flor carrega um pouquinho da primeira, Thomas completou, lembrando-se de ter ouvido Helena contar essa mesma história anos atrás. O som de risadas chamou sua atenção. Ana havia organizado uma pequena oficina de pintura com as crianças do orfanato, cada uma criando sua própria versão de um girassol. Os desenhos eram diferentes, únicos, mas todos carregavam a mesma alegria, a mesma esperança. Isabela aproximou-se com sua câmera, capturando o momento. Isso me lembra tanto Carmen dando aulas. Ela sempre dizia que cada criança tem sua própria luz para compartilhar. À medida que o sol começava a se pôr, o mural ganhava seus toques finais. Os girassóis pareciam realmente crescer do chão, suas pétalas douradas alcançando o céu em um movimento tão natural que quase se podia sentir a brisa soprando através delas. A notícia sobre o mural do Orfanato São Francisco se espalhou rapidamente. Jornais locais publicaram matérias, blogs de arte, compartilharam fotos e logo a história de Helena e Carmen, junto com o projeto de continuação de seu legado, ganhou uma dimensão que ninguém esperava. Uma manhã, enquanto Thomas tomava seu café, Isabela irrompeu em seu apartamento com uma expressão de espanto. Você precisa ver isso, ela disse, abrindo seu laptop na mesa da cozinha. Começaram a aparecer posts nas redes sociais. Pessoas compartilhando histórias sobre murais de girassóis em diferentes cidades, não apenas aqui em Nova York, mas em Boston, Chicago, até na Califórnia. Thomas e Sofia se debruçaram sobre a tela, vendo as imagens. Era verdade. Havia girassóis pintados em hospitais, escolas e centros comunitários por todo o país, todos com o mesmo estilo distintivo, todos assinados com as iniciais HNC. Elas viajavam. Sofia sussurrou, seus olhos arregalados de admiração. Mamãe e tia Carmen levaram seus girassóis para todo lugar. Ana, que brincava com Miguel no tapete, aproximou-se curiosa. Podemos visitar todos eles? Fazer um mapa especial?
A ideia acendeu uma luz nos olhos de Isabela. Na verdade, isso seria perfeito para o livro. Poderíamos documentar todos os murais, contar as histórias das pessoas que foram tocadas por eles. Thomas já estava ao telefone, fazendo arranjos. Sua assistente começou imediatamente a organizar uma viagem que permitiria que eles visitassem cada local, fotografassem os murais e coletassem depoimentos. Mas e a escola? Sofia perguntou, sempre responsável. Não podemos faltar. E se transformássemos isso em um projeto educacional? Thomas sugeriu. Vocês podem aprender história, geografia e arte enquanto viajamos. A senhora Rodrigues pode vir conosco, como tutora, e tenho certeza que Isabela será uma excelente professora de literatura. As meninas se entreolharam, encantadas com a possibilidade. Miguel, como se entendesse a excitação no ar, batia palmas em seu jeito característico. Tem mais uma coisa, Isabela acrescentou, abrindo uma pasta em seu computador. Enquanto pesquisava, encontrei isso. Era um vídeo antigo, um pouco granulado, mostrando Helena e Carmen dando uma entrevista para uma TV local em Chicago. Elas estavam em frente a um mural recém-terminado, seus rostos jovens e sorridentes. A arte não é sobre embelezar paredes, Helena dizia no vídeo. É sobre abrir janelas nos corações das pessoas. Cada girassol que pintamos é uma promessa, de que sempre há luz, sempre há esperança. Sofia assistia hipnotizada, seus olhos fixos na imagem da mãe. Thomas podia ver as lágrimas que ela tentava conter, mas seu sorriso era radiante. E cada criança carrega um jardim dentro de si. Carmen completava na gravação. Nosso trabalho é apenas ajudá-las a fazer as flores desabrocharem. Ana se aproximou da tela, tocando suavemente o rosto de Carmen. Ela era linda, sussurrou. Igual nas fotos que tia Bela mostrou. E vocês duas são exatamente como elas, Isabela comentou, abraçando as sobrinhas. Sofia tem o dom de Helena, para ver beleza onde outros não veem. E Ana tem o coração generoso de Carmen para compartilhar essa beleza. Thomas observou sua família reunida em torno do laptop, todos conectados por uma tela de computador que mostrava duas mulheres que, mesmo não estando mais fisicamente presentes, continuavam unindo pessoas através de sua arte. Então, quando partimos? Ele perguntou, já sabendo a resposta pelo brilho nos olhos de todos. Assim que o próximo mural estiver pronto, Sofia respondeu com convicção. Temos que terminar o projeto do hospital primeiro. Mamãe e tia Carmen nunca deixavam um trabalho pela metade. A viagem começou em Boston, onde o primeiro mural de Helena e Carmen fora pintado em um pequeno centro comunitário. O edifício agora abrigava uma escola de artes para crianças carentes, e os girassóis, embora um pouco desbotados pelo tempo, ainda mantinham sua magia original. Foi aqui que tudo começou, explicou uma senhora chamada Margaret, que dirigia a escola. Helena e Carmen chegaram num dia chuvoso, carregando apenas suas mochilas e caixas de tinta. Na época, este lugar estava prestes a fechar. Ninguém acreditava que arte poderia fazer diferença na vida das crianças do bairro. Sofia e Ana ouviam atentamente, sentadas no chão do ateliê principal, enquanto Margaret mostrava fotos antigas do processo de criação do mural. Miguel brincava próximo, construindo torres com blocos coloridos. Elas ficaram 2 semanas aqui, continuou Margaret. Durante o dia pintavam, e à noite davam aulas gratuitas para quem quisesse aprender. Quando terminaram o mural, algo havia mudado no bairro. As pessoas começaram a se interessar, crianças apareciam querendo aprender, pais perguntavam sobre aulas. E agora você continua o trabalho delas, Isabela observou, fotografando o espaço vibrante cheio de obras de arte infantis. Sim, Margaret sorriu, emocionada. Aquele mural salvou este lugar. Hoje temos mais de 200 alunos. Alguns já são artistas profissionais, outros professores. E tudo começou com aqueles girassóis. Thomas observava Sofia, que havia se levantado e caminhava lentamente em direção ao mural, seus dedos traçando delicadamente os contornos das flores. Olha, papai, ela chamou. A assinatura delas é diferente aqui. De fato, além das iniciais, KNC, havia uma pequena frase escrita em letras delicadas, para que outras flores possam crescer.
Era o primeiro mural delas juntas, Margaret explicou. Helena me contou uma vez que elas fizeram um pacto aqui. Onde quer que fossem, plantariam girassóis para marcar o caminho para outros sonhadores. Ana, que havia estado inusualmente quieta, de repente perguntou: podemos plantar girassóis de verdade também? No jardim da cobertura? A ideia iluminou o rosto de todos. Thomas já podia imaginar o terraço de seu apartamento transformado em um pequeno campo dourado, as flores reais complementando as pintadas que decoravam as paredes internas. Na verdade, Margaret disse, dirigindo-se a um armário antigo: tenho algo especial para vocês. Ela voltou com um envelope amarelado. Helena deixou isso comigo. Disse que um dia alguém viria procurar pela história dos girassóis. Dentro do envelope havia sementes e uma carta. Sofia, com mãos trêmulas, começou a ler. Querido sonhador que encontrou nosso caminho. Se você está lendo isto, significa que nossos girassóis cumpriram seu propósito: conectar corações através da arte. Estas sementes são especiais. Vieram das primeiras flores que plantamos juntas, Carmen e eu, quando éramos apenas duas jovens artistas com um sonho louco de colorir o mundo. Plante-as com amor. Cuide delas com paciência e lembre-se, cada flor que desabrocha é uma nova chance de espalhar esperança. A arte, como os girassóis, precisa de luz para crescer, mas uma vez que floresce, torna-se ela própria uma fonte de luz para outros. Com amor, Helena e Carmen. O silêncio que seguiu a leitura foi quebrado apenas pelo som de Miguel batendo palmas como se aplaudisse as palavras de sua mãe. Thomas percebeu que todos tinham lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria, de descoberta, de conexão. A viagem continuou, cidade após cidade, cada mural revelando uma nova faceta da história de Helena e Carmen. Em Chicago encontraram um hospital pediátrico, onde os girassóis haviam inspirado um programa de arte-terapia. Em São Francisco, uma biblioteca pública exibia orgulhosamente um mural que havia se tornado símbolo do bairro. Mas foi em um pequeno município do meio-oeste que fizeram a descoberta mais significativa. O mural local havia sido pintado em uma antiga estação de trem convertida em centro cultural. E a diretora do espaço, uma senhora chamada Ruth, tinha guardado algo precioso: o diário de viagem de Carmen. Elas ficaram hospedadas na minha casa por quase um mês. Ruth contou, entregando o caderno cuidadosamente preservado para Isabela. Carmen escrevia todas as noites, documentando não apenas os murais, mas os sonhos que tinham para o futuro. Isabela abriu o diário com reverência, Sofia e Ana apertadas contra ela para ver também. A caligrafia de Carmen era clara e elegante, suas palavras fluindo como poesia. Hoje Helena me contou que está grávida. Enquanto pintávamos, ela sussurrava para o bebê ainda invisível sobre cores e formas, sobre como o mundo é um quadro em branco esperando para ser preenchido com amor. Decidi então que cada mural que fizermos daqui para frente será uma mensagem para esta criança e para todas as outras que um dia seguirão nossos passos. Chamamos nosso projeto de Caminho dos Girassóis, porque assim como essas flores sempre se voltam para o sol, esperamos que nossa arte guie pessoas para a luz, para a esperança, para o amor. Helena brinca dizendo que estamos criando um mapa do coração, marcado não com X, mas com pétalas douradas. Sofia escutava a leitura com lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Thomas a abraçou, sentindo como aquelas palavras eram um presente precioso, um vislumbre do amor que havia cercado sua filha antes mesmo de ela nascer. Tem mais, Ruth disse, trazendo uma caixa antiga. Elas deixaram instruções para que isso fosse guardado até que a próxima geração de sonhadores viesse procurar. Dentro da caixa havia pincéis, alguns tubos de tinta ainda lacrados e esboços de murais que nunca chegaram a ser pintados. Mais importante, havia cartas, dezenas delas, escritas por pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pela arte de Helena e Carmen. Ana pegou um dos desenhos, seus olhos brilhando. Olha, Sofia, este seria para uma escola de música.
As notas musicais se transformam em girassóis. E este, Sofia apontou para outro esboço, seria para um abrigo de animais. Os girassóis têm rostos de gatinhos e cachorrinhos. Thomas observava suas filhas explorando aquele tesouro, percebendo como cada descoberta as aproximava mais de suas mães. Miguel, no colo de Isabela, alcançava as folhas coloridas com suas mãozinhas rechonchudas, como se também quisesse fazer parte daquela história. Vocês sabem, Ruth comentou suavemente, que este centro cultural estava prestes a ser demolido. Quando elas chegaram, Helena e Carmen não apenas salvaram o prédio com seu mural, elas salvaram a alma da comunidade. Hoje, temos aulas de arte, música, teatro, tudo graças àquelas duas jovens que acreditavam no poder transformador da beleza. Isabela, que havia estado fotografando e documentando tudo para o livro, de repente teve uma ideia. E se continuássemos não apenas os murais existentes, mas também realizássemos os projetos que elas não puderam completar? Seria uma forma de honrar seus sonhos inacabados. Os olhos de Sofia se iluminaram. Podemos usar a Fundação Girassóis para isso, fazer todos os murais que elas planejaram. E podemos adicionar nossos próprios sonhos também, Ana sugeriu timidamente. Como? Aquele projeto que Sofia desenhou para o parque perto de casa. 1 ano havia se passado desde o início de sua jornada. O terraço da cobertura dos Anderson agora era um verdadeiro jardim suspenso, com girassóis reais crescendo em grandes vasos, suas faces douradas voltadas para o sol da manhã de Nova York. As sementes encontradas em Boston haviam florescido, produzindo flores extraordinariamente vibrantes. A Fundação Girassóis havia crescido além das expectativas. O livro sobre Helena e Carmen, ricamente ilustrado com fotografias dos murais e trechos de seus diários, tornara-se um best-seller instantâneo. Toda a renda era direcionada para projetos de arte em comunidades carentes. Sofia, agora com 6 anos, estava sentada em seu lugar favorito no jardim. Um banco especialmente projetado para ela entre os girassóis. Em seu colo, um caderno de desenho exibia esboços para o próximo grande projeto da fundação. A restauração completa do antigo apartamento onde ela vivera com Helena, transformando-o em um centro de artes para crianças. As aulas serão gratuitas, ela explicava para Miguel, que agora com quase 2 anos a seguia por toda parte. Igual mamãe e tia Carmen faziam. E vamos ter um espaço especial só para pintar girassóis. Ana, que desenvolvera um talento extraordinário para cores, estava trabalhando com Isabela em um programa de arte-terapia no hospital onde Helena havia estado. Suas pinturas delicadas e intuitivas ajudavam crianças em tratamento a expressarem seus sentimentos. Sabe o que mais encontrei? Thomas perguntou, entrando no terraço com uma caixa antiga. Era o último item recuperado do apartamento de Helena, que estava sendo cuidadosamente restaurado. Sofia e Ana correram para ver, com Miguel logo atrás, seus passinhos ainda instáveis, mas determinados. Dentro da caixa, havia um álbum de fotografias que ninguém havia visto antes. Olha só, Isabela sussurrou, apontando para uma foto em particular. Mostrava Helena e Carmen jovens, sentadas em frente a uma tela em branco, rindo como se compartilhassem. Um segredo maravilhoso. No verso escrito à mão havia uma mensagem. Para nossos futuros artistas, nunca se esqueçam que cada pincelada é um ato de amor, cada cor, uma nova possibilidade, cada tela em branco, um mundo de sonhos esperando para nascer. Com amor, suas mães. Elas sabiam, Sofia murmurou tocando a fotografia suavemente. Sabiam que um dia encontraríamos tudo isso. Thomas abraçou sua filha, lembrando-se daquela tarde fria, quando encontrou uma pequena menina vendendo um quadro de girassóis na calçada. Como sua vida havia mudado desde então. O homem que só se importava com números e lucros, agora media sucesso em sorrisos, abraços e pinturas coloridas. A senhora Rodrigues está chamando, Ana anunciou, apontando para dentro. Acho que as panquecas de domingo estão prontas. Ritual das panquecas dominicais havia se tornado sagrado na família. Era quando todos se reuniam. Thomas, as crianças, Isabela
e frequentemente alguns dos jovens artistas que a fundação apoiava. A mesa da cozinha, antes tão silenciosa e formal, agora transbordava de risos, histórias e planos para novos projetos. Antes de entrarmos, Thomas chamou, pegando um envelope de seu bolso. Tenho uma surpresa. A prefeitura aprovou nosso projeto para o maior mural da cidade. Vamos cobrir já a lateral inteira do hospital infantil com girassóis. Os olhos de Sofia se arregalaram. O hospital onde mamãe ficou. Exatamente. E mais, eles querem que seja um projeto comunitário. Crianças do hospital, suas famílias, artistas locais, todos poderão participar. Será o maior jardim de girassóis que Helena e Carmen poderiam imaginar. A inauguração do grande mural do hospital infantil aconteceu em uma tarde dourada de primavera. A parede, antes cinza e sem vida, agora exibia um espetacular campo de girassóis que parecia se estender infinitamente, cada flor contando uma história diferente. Centenas de pessoas haviam participado de sua criação. Crianças em tratamento pintaram borboletas entre as flores. Famílias acrescentaram mensagens de esperança nas pétalas. Artistas locais contribuíram com seus próprios toques especiais. No centro do mural, 2 girassóis maiores se destacavam, um pintado por Sofia, outro por Ana, suas cores vibrantes exatamente como Helena e Carmen teriam feito. É mais do que um mural, Sofia explicou para a repórter que cobria o evento. É um jardim de amor. Cada flor representa alguém especial. Cada cor conta uma história de esperança. A menina havia se tornado uma porta-voz natural da Fundação Girassóis. Sua maturidade e eloquência surpreendiam a todos, mas quem a conhecia sabia que ela apenas canalizava o amor e a sabedoria que Helena lhe havia transmitido. Ana, ao seu lado, segurava Miguel pela mão. O menino, agora falando em frases completas, apontava excitado para cada detalhe do mural. Olha, flor, mais flor, borboleta! Isabela, que havia terminado o livro sobre Helena e Carmen, agora trabalhava em um novo projeto, documentando as histórias das pessoas impactadas pelos murais ao longo dos anos. Cada girassol plantado por elas gerou um jardim inteiro de possibilidades, ela costumava dizer. Thomas observava sua família com o coração transbordando. O homem que uma vez construiu um império de negócios, agora percebia que seu verdadeiro legado não estava nos arranha-céus que possuía, mas nos sorrisos que ajudava a plantar. Papai, Sofia chamou, correndo em sua direção com um envelope nas mãos. Olha o que encontramos atrás de uma das placas antigas do hospital. Era mais uma carta de Helena e Carmen, datada de anos atrás, como se elas soubessem que um dia aquele lugar seria transformado. Para quem encontrar esta mensagem, os MUs. Girassóis são mais do que flores. São lembretes de que mesmo nos dias mais escuros, sempre podemos nos voltar para a luz. Cada pessoa carrega um jardim dentro de si, esperando para florescer. Nossa missão é apenas regar essas sementes com amor e cor. Se você está lendo isto, significa que nosso sonho continua vivo, através de outras mãos, outros corações. Continue plantando girassóis, não apenas nas paredes, mas na alma das pessoas, porque cada sorriso que você desperta é uma nova flor nascendo no jardim do mundo. Com amor eterno, Helena e Carmen. Sofia dobrou a carta cuidadosamente e a guardou junto ao coração. Elas estariam orgulhosas, não é, papai? Muito orgulhosas, meu amor, Thomas respondeu abraçando sua filha. De todos nós. Ana se aproximou com um de seus desenhos, um retrato da família inteira em meio a um campo de girassóis. Na imagem, Helena e Carmen apareciam como anjos coloridos, suas asas feitas de pétalas douradas, sorrindo para a cena abaixo. Nossa família é como um jardim, Ana explicou com sua sabedoria simples. Sempre crescendo, sempre florescendo, sempre abrindo espaço para mais amor. Miguel, em seus braços, apontou para o céu onde nuvens suaves formavam padrões que, com um pouco de imaginação, pareciam girassóis dançando no vento. E assim, sob o olhar protetor das duas artistas que haviam plantado as primeiras sementes daquela história, a família Anderson continuava seu caminho,
espalhando cores e esperança por onde passava. Porque, como Helena e Carmen sempre souberam,